Hoje o assunto será sobre os mitos referentes ao direito a receber o benefício por incapacidade temporária, o mais conhecido como auxílio-doença. Antes de começar, quem não me conhece, meu nome é Cíntia Goura, sou advogada há mais de 30 anos, sou especialista em direito previdenciário, sou proprietária da CMA Advocacia Previdenciária. E também eu vou aproveitar para fazer um convite a vocês, para vocês seguirem a página da CMA Advocacia no Facebook, no Instagram, no YouTube. E também nós temos um site. Vocês vão conseguir achar o endereço cmaadvogados.com.br. Tanto nas redes sociais como no site, no YouTube, a gente sempre está postando vídeos esclarecendo, informando sobre os direitos previdenciários, ok? Conto com vocês lá. Bom, primeiro mito. Tenho uma doença, fui no médico, consegui um laudo, o laudo constou que eu preciso me afastar da minha profissão, da minha atividade laborativa, e também já tenho um tempo de contribuição. Eu tenho direito a receber auxílio-doença, né? Bom, pessoal, o que precisa ficar bem esclarecido é que no pedido de auxílio-doença não é necessariamente a doença que gera o direito ao benefício de auxílio-doença. A doença, sim, é um requisito para se pedir, ter uma doença. Só que o que será analisado na perícia médica, tanto no INSS como na perícia judicial, é se essa doença está impedindo a pessoa de realizar as atividades laborativas dela exercer a profissão dela. Então, tem que ficar bem claro isso. Não é só ter uma doença e pagar o INSS, o mínimo, que seria as 12 meses de contribuição, a pessoa já tem o direito a receber o auxílio-doença, ou vai ser certeza que a perícia vai concluir pela impossibilidade de trabalhar. Para dar um exemplo a vocês, que é o exemplo que eu sempre coloco para os meus clientes, que é muito mais fácil de entender isso aí, a diferença de doença e de incapacidade, é uma pessoa que tem um problema de pressão alta, não é uma doença. Essa pessoa fazendo o tratamento certinho, tomando os remédios todos os dias, ela não tem a pressão dela estabilizada? E essa pessoa, se ela tiver um emprego no escritório de contabilidade, ela trabalha sentada, não faz esforço, essa pessoa, ela não vai estar em condições de trabalhar? Ela não vai estar capacitada para trabalhar? Então, esse é um exemplo que vocês podem ter conhecimento de que a doença não é igual incapacidade. E o que é que vai ser analisado na perícia? É a incapacidade de trabalhar. Um outro exemplo, para ficar mais fácil para vocês. Um pedreiro que tem um problema nos joelhos. O médico já orientou ele não trabalhar em atividade que faça esforço físico, que pegue peso, que ande demais, que suba escada, que sobe escada. Como que é que um pedreiro não vai exercer essas atividades? Não tem como, porque faz parte da profissão dele. Então, possivelmente, esse profissional, se ele pediu auxílio-doença, o perito vai analisar que realmente a situação que ele está não tem condições dele trabalhar, que pode piorar. Pode ser uma previsão temporária que o perito vai concluir. Por tanto tempo
você tem que ficar afastado, você vai receber o auxílio-doença. Ou sua situação, seu quadro clínico não tem mais volta, você nunca mais vai ficar 100% para exercer a sua profissão de pedreiro. Então, pode haver a conversão em aposentadoria por invalidez. Aí vocês podem estar concluindo e pensando, mas então para que eu estou pagando INSS? Pessoal, a princípio, a contribuição é para um dia aposentar. Chegar àquela idade que você não tem mais condição física para trabalhar, ou não tem mais condição de concorrer no mercado de trabalho com um profissional que tenha menos idade. Então, entra a aposentadoria, que será a sua fonte de renda. Agora, o auxílio-doença é para aquelas situações que, antes de chegar nessa aposentadoria, acontecer de você ter uma doença que impeça de trabalhar. Ou seja, você não vai poder trabalhar e você não vai ter a sua remuneração. Como que você vai sobreviver? Então, é para essa finalidade que entra o auxílio-doença. Por isso, muitos de vocês devem ter ouvido alguns indeferimentos de pedido de auxílio-doença pelo INSS, quando a pessoa não contribuía, ficou doente e ficou incapacitado para trabalhar, começou a pagar o INSS, pagou 12 meses e pediu o auxílio-doença. O INSS, analisando essa situação, ou seja, ele não era contribuinte. Ele ficou doente e ficou incapacitado. Pagou a contribuição, o mínimo, que é a carência, de 12 meses, e pediu o benefício. Então, essa situação de pré-existência de doença, pré-existência de incapacidade, é que a lei proíbe a pessoa de entrar com pedido de auxílio-doença. Ok? Segundo mito, o prazo que o teu médico particular coloca no seu laudo, todos os peritos, tanto do INSS como o perito judicial, eles são independentes. Eles não são obrigados a seguir aquele prazo que o teu médico colocou no laudo. Então é por isso que muitas vezes acontece o quê? Você tem um laudo constando lá afastamento de 1 ano. Você vai na perícia e o perito te dá 3 meses. É isso mesmo. Está amparado pela lei. Se ele entender que 1 ano é muito, ele pode concluir a perícia dele, que em 3 meses ele prevê que você pode estar apto a voltar a trabalhar. Todo médico, eles têm uma previsão, eles não têm condições de ter certeza que tal data você estará ok, porque é tratamento, né? Cada pessoa tem um resultado. Então, todo médico faz uma previsão. Tanto como o teu médico particular fez uma previsão de 1 ano, no exemplo que eu dei, o perito pode também ter uma previsão de 3 meses e não 1 ano. Por quê? Porque o seu médico particular, a função dele é o quê? Diagnosticar a doença e passar um tratamento para você ficar ok. O perito, como eu já disse, a função dele não é diagnosticar doença nenhuma e não é passar tratamento. Por quê? Porque já tem a doença ali já confirmada através dos exames. O perito nunca nega que a pessoa tenha uma doença. Agora, a incapacidade, aí é a hora que ele vai analisar. Uma outra dica que eu deixo para vocês aqui são para os autônomos, aqueles que muitas vezes não têm
documento nenhum que comprove aquela atividade que ele exerce. Quem é registrado, quem é empregado ou empregada, tem a carteira, pronto, tá? Fácil do perito já saber a profissão para ele poder analisar sobre a doença e as atividades necessárias que a profissão exige. Agora, o autônomo fica aquela situação duvidosa. Então, sempre que possível, se você puder documentar que seja um recibo do serviço que você fez, que seja um contrato com a pessoa que você vai prestar o serviço, sempre é vantajoso ter, tá? Porque aí vai ter um documento que vai comprovar realmente a atividade que você exerce, ok? Até o próximo vídeo.